1 Samuel capítulo 15. Tá gostoso hoje aqui, né, irmão? Tá um friozinho, gelado. Mas vamos lá. Hoje eu estava pensando, eu recebi várias mensagens, das quais eu quero agradecer aqueles que mandaram. Hoje é considerado o dia do pastor, né? Eu não sei de onde é que veio essa data, mas eu sei que foi de quinta-feira eu já recebi uma mensagem. Hoje eu recebi várias no meu WhatsApp, grupo dos dirigentes, outros grupos dos quais eu participo, que são poucos. Apareceu várias mensagens lá, algumas eu respondi, outras eu vou responder ainda no final do dia, né? No final do dia hoje é meia-noite. E eu fiquei pensando sobre a vida de um pastor. Algumas pessoas falaram alguma coisa bonita para mim, que está estampado no meu rosto, meu chamado, que eu busco fazer com excelência. E todo mundo, o ser humano é de carne e osso, né? A gente é de carne e osso. Tem uma idade na vida que a vaidade ela vai diminuindo. A gente nunca vai deixar de ser vaidoso. Até porque a vaidade faz parte do bom senso. Você não vai sair na rua todo rasgado, maltrapilho. Você não vai sair de casa sem olhar no espelho. E tem homens que a partilheira de creme dele é maior do que a da esposa. Ele se acha muito humilde, mas ele tem vaidade. Vaidade, tudo é vaidade. E não estou dizendo que é errado a pessoa se cuidar. Estou dizendo que se tornar uma pessoa relaxada, então isso é terrível, né? Não se cuida. Então, na verdade, não tem como você fugir da vaidade. Até aquilo que você talvez não acredite que seja vaidade, é vaidade. Porque o pregador diz que tudo é vaidade. E ninguém aqui está acima da palavra de Deus. Por mais que o sujeito ache que esteja, não está. A gente só vai estar livre das vaidades, dos pecados, dos erros, quando a gente estiver com o corpo glorificado. Quando você estiver na terra, você não pode julgar ninguém, porque você tem defeitos que você talvez nem saiba e nem perceba, mas tem. E o pior de todos é o de ser juiz da vida de alguém. Então, chega uma idade na vida, e eu já estou com 46, vou fazer 47, alguém pode falar assim, está muito novo, mas os meus exames de sangue já dão um homem de 80 anos. Tem homem aí muito mais bem cuidado, de 80, muito melhor do que eu. Pastor Zé Silva, pastor Joel, talvez esteja com a saúde melhor que a minha, aliás, eles nem óculos usam. Nem óculos, 80 anos, nem óculos. Se eu tirar isso aqui, eu já não enxergo da câmera para trás, da câmera para frente, tudo embaçado. Aqui dá uma melhorada. O dia que eu tomo menos comprimido, eu tomo 10. Não estou mostrando as minhas fraquezas, é que cada um tem a sua. Eu comecei nisso aqui, com 23 anos de idade eu era pastor. Aos 30 anos, o Senhor me deu a responsabilidade de ser um pastor presidente mais jovem do Brasil. A Luciana também jovem, 29 anos. Eu não corri atrás do que Deus trouxe na minha vida. Eu corri atrás sempre de ser crente em Jesus e buscando ser fiel, como eu estou buscando até hoje. Buscando até hoje. E aí, junto com a vocação, vem uma série de coisas. Você procura conhecer um gerente de banco, alguém que tem que cumprir metas na sua vida profissional. Cada um tem traz no seu corpo as suas marcas. Cada um traz as suas marcas, de acordo com o estilo de vida. Não é que você escolhe, às vezes, de viver. É que, às vezes, a vocação, a profissão, seja lá o que for, te impõe a viver. E por isso vem o resultado daquilo que a gente acaba sendo. Ser pastor é uma vocação. Eu, com 22 anos de dirigente de igreja, de pastor presidente, eu vi já algumas coisas na vida. Eu vivo do altar, eu vivo no altar. Minha vida é aqui. Vocês são o rebanho que Deus tem me dado. E não tem pastor sem igreja, e não tem igreja sem pastor. Ainda que os desigrejados, que são desviados, mas querem um nome mais bonito,
chamam-se de desigrejados, acham que não precisa de pastor. A sinceridade é essa: não tem como ser ovelha e não ter pastor, e não tem como ser pastor e não ter ovelha. Esse é o casamento perfeito. O pastor não está aqui para avaliar as ovelhas, e as ovelhas não estão aqui para avaliar o pastor. Essa aqui não é uma relação de prestação de serviço. Prestação de serviço você avalia naturalmente onde você quer comprar, onde você quer se alimentar, onde você quer, no restaurante que você quiser ir, na loja que você quiser. Aí é desde a porta, a forma que você é atendido, a forma que te tratam, etc. Isso é uma relação de prestação de serviço. Igreja, por mais que querem colocar isso na vala comum, não é. Isso não é. O Senhor te salvou através da morte de Jesus Cristo, instituiu a igreja, diz que para você ser salvo, você precisa fazer parte de um corpo, e esse corpo se reúne num templo, e esse templo é a igreja, e essa igreja vem, não tem como você não levar a seriedade das coisas, daquelas que são fundadas com muita seriedade. E nós que somos assembleianos, e aqueles que não são, e que vêm de um tempo para cá para a Assembleia de Deus, que vai entrando numa instituição dessa, vai conhecendo, vai percebendo a seriedade. Olha aqui, tem um homem de 83 anos aqui que tem 80 anos de Assembleia de Deus, tem outro aqui que tem a vida toda, outro pastor aqui. Esses homens são muito mais velhos que eu, e a vida deles é na Assembleia de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque são pessoas que fazem parte de uma instituição muito séria. Eu reconheço hoje as instituições mais novas que tem por aí, mas para me convencer eu preciso saber qual é o alicerce que está edificado. Você não vai morar num prédio que você não conheça o alicerce. Não é isso, pastor Vicente? Você pode entrar vai comprar um apartamento na planta. Então o sujeito que é inteligente, que talvez não conheça muito daquilo, ele chama um engenheiro, amigo, fala: vamos comigo, vamos fazer uma avaliação. Está aí o Wanders, que é um engenheiro, me faça uma avaliação do que é isso aqui, se essa empresa é uma empresa séria, se essa empresa não é uma empresa séria, porque aí eu vou pôr o dinheiro de uma vida, e mais que o dinheiro de uma vida, eu vou pôr uma família embaixo disso aí. E se de repente, depois que eu investir todos os meus sonhos nisso aqui, a base for ruim, aí eu corro o risco de, hora que se tudo aqui cair, eu corro o risco de estar aqui dentro e morrer. Ou se eu tiver muita sorte, ainda vai dar tempo de eu sair e conseguir me abrigar no outro lugar, mas você não sabe como é que as coisas acontecem. Eu estava vendo agora, esqueci o nome desse empreendimento no Rio de Janeiro, que há 24 anos caiu aquele prédio lá do Rio, tão famoso. Acho que... Oi? Isso aí. E caiu, eu fiquei vendo, né? Falei para a Luciana ainda, falei: olha isso aí, 24 anos depois, as famílias foram indenizadas. 24 anos depois, foi construído o empreendimento com areia da praia. Areia da praia não é para isso. Tem que ter uma estrutura, tem que ter uma questão técnica, uma avaliação de tudo para você fazer um empreendimento. Para você entrar dentro, você confiar, você vai dormir ali. Você imagina, irmão, que a gente não para pensar em muitas coisas. Fala: vou comprar essa casa aqui. Você comprou, bonito, o sujeito fez para vender. Ele pôs de tudo mais barato, mas você não procurou saber. Um dia, dependendo da ventania, cai aquela casa, e aí? Então, você, quando vai colocar o seu sonho, e quando você vai entrar debaixo do empreendimento, procure conhecer a estrutura. Porque parede pintada, todas são iguais. E quando a arquitetura é bonita, ou quando o acabamento é bonito, e o que não falta hoje é acabamento bonito. Você hoje vai ver revistas, sites de acabamentos de construção, você fica chocado de beleza que tem. Mas e a estrutura? Então aprenda uma coisa: quando você for se envolver com qualquer empreendimento, e eu estou falando aqui uma coisa que Jesus falou em Mateus capítulo 7, do 24 ao 28. Todo homem que quer edificar uma casa, ele tem que edificar uma casa sobre a rocha, porque o dia que vier a chuva, vai correr os ventos, vai vir as tempestades, essa casa estará edificada sobre a rocha.
Agora, o homem insensato, desleixado, desatento, imprudente, ele vai construir uma casa sobre areia, porque a areia é mais fácil, a areia é mais rápido, não precisa cavar alicerce. Tudo que você procurar na vida de comodidade é perigoso te trazer um problema. Eu nunca vi ninguém crescer na comodidade. Eu nunca vi ninguém evoluir numa situação muito confortável. O conforto não serve para nada. O conforto serve para você estar desatento. Quando você vê uma poltrona bem confortável, você vai dizer assim, ó, eu vou sentar nessa poltrona para eu ficar atento a tudo que está acontecendo aqui. Meu Deus, que foto linda. Isso é vaidade. Então, tira essa foto aí, bro. Põe obediência aí agora. Agora você me quebrou. Aí, essa turma é um barato. Então, você nunca vai sentar numa poltrona confortável para estar atento. Você vai estar relaxado. E ninguém cresce assim. Então, ouça a palavra do teu pastor. O conforto até é bom, mas não procure viver uma vida confortável, porque você não vai desenvolver. Não vai desenvolver. Você, quando vai orar, você não sente conforto. Você já percebeu que quando você está com o celular na mão, navegando, é gostoso, mas dobra o joelho no chão para você ver que em 5 minutos te dá sono. Dá dor na coluna, dá dor no joelho, começa a ter uma abrição de boca, começa a ler a Bíblia então para você ver. Vai começando a dar um desconforto, vai começando a dar um negócio. Por quê? Porque essas coisas te fazem crescer. Eu estava pensando hoje, falei, puxa, que palavra eu podia falar com a igreja? E aí veio na minha cabeça um texto, que na verdade, eu não preciso nem pregar ele, só vou ler um pouco com vocês, e isso aqui mostrou para mim o que é, na verdade, qual é o sentimento que um pastor tem em relação à sua igreja. Está em 1 Samuel capítulo 15, verso 1. Pode pôr agora aí no LED. 1 Samuel 15, do versículo 1 a seguir, diz assim: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Vamos, pode ir em frente. Assim diz o Senhor dos exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Isso aqui, ó, volta só um pouquinho lá, para os irmãos entenderem. Deus, passa-se o tempo, e naquela época lá, que as coisas eram muito mais difíceis, não era no tempo da graça, e as coisas eram resolvidas na espada mesmo. Deus, ele suscita uma história do que aconteceu há muitos anos atrás, quando o povo de Israel sai do Egito em direção à terra prometida. Deus ouviu o clamor do povo, que durante 410 anos aproximadamente, sofreram na escravidão do Egito. Chegaram lá por José, na época da fome, e aí então ficaram lá, constituíram família, mas depois que José morre, os faraós que sabiam a história morreram, aí veio uma grande perseguição contra o povo de Deus, porque eles estavam crescendo demais numa terra onde não era a terra deles. E aí então, aí chega um tempo que Deus tira, você conhece essa história, Deus tira o povo lá do Egito, e fala assim: agora vão caminhar no deserto, que eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Mas em determinado lugar do caminho, daquela trajetória, peregrinação até a terra prometida, os amalequitas criaram uma barreira e um mal-estar contra o povo de Israel. Foram desleais contra o povo de Deus. E aquilo passou, a coisa aconteceu, aí o povo já está estabelecido, já o tempo já passou, tanta coisa, mas Deus falou assim, ó, chegou a hora de eu tratar com os amalequitas, porque há muitos anos lá atrás se opuseram contra o meu povo, atrasaram a vida do meu povo, e agora eu vou exterminar esse povo da face da terra. E aí então Deus levanta Saul, que é o primeiro rei, que é o primeiro monarca, logo após o sistema do governo dos juízes em relação a Israel,
foram os juízes que julgavam Israel, e agora então começam os reis, e Saul é o primeiro. E aí Deus então dá ordem para Saul: você vai ter que fazer assim, eu vou testar você agora. E aí Samuel então leva a ordem para Saul, e agora vem uma cobrança aqui, daqui para frente, o que Deus vai fazer. Então você já está entendendo o verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Verso 3. Vai, pois, agora, Saul, e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Fiquei lendo isso aqui, eu falei: meu Deus, aqui Deus está bravo mesmo. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Irmão, é para não sobrar ninguém mesmo. Vamos lá. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé, olha isso, e 10.000 homens de Judá. Próximo. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles. Aí Saul chegou lá, falou para os queneus, falou: sai daqui que os amalequitas vai morrer tudo, e vocês estão no meio aqui, sai fora, senão vai sobrar para vocês. Verso 6. Porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Tinha nada a ver com isso, então sai para não morrer junto. Então feriu Saul os amalequitas, desde Ávila até chegar ao sul, que está defronte do Egito. Próximo. E tomou, aí começa o problema. Era para matar todo mundo. Aí começa o problema. E tomou vivo a Agag. Não era para sobrar ninguém. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu ao fio da espada. Próximo. E Saul e o povo, olha lá, outro problema. E Saul e o povo perdoaram a Agag. Não era para perdoar. E ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa que não prestava e desprezível, destruíram totalmente. Aqui está um problema sério, porque a palavra de Deus, vocês perceberam do começo que eu expliquei, era para acabar até com os animais, até com criancinha que estava mamando ainda no tempo que estavam mamando ali na mãe, tinha que matar. É doloroso você entender essas coisas aqui, mas como as coisas aconteciam lá no passado, era isso aqui. Só que aí o Saul começou a ter problema, perdoou o rei, e aí ele começou a crescer o olho, e aqui está o problema de muitas coisas, é aquilo que a Bíblia chama de concupiscência dos olhos, e eles cresceram os olhos no quê? No melhor, e ao melhor das ovelhas, das vacas, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, não quiseram destruir. Mas não é uma questão de querer, é uma questão de obedecer as orientações de Deus. O que a palavra de Deus orienta a sua igreja, não é aquilo que nós queremos escolher. Olha, isso aqui eu escolho obedecer, isso aqui eu escolho desobedecer, isso aqui é bom aos meus olhos. E quando você diz é bom aos olhos, eles estão dizendo, Deus está equivocado nisso. Deus se equivocou. Quando Deus manda destruir tudo, Deus está equivocado. Olha só que presunção, olha só que loucura. É por isso que quando nós desobedecemos as orientações do Senhor, nós estamos querendo correr um risco em julgar aquilo que o Senhor nos orientou. Quando a gente desobedece instruções da palavra, nós não estamos desobedecendo homens. Samuel leva a orientação, mas quando Saul desobedece, ele não está desobedecendo Samuel, ele está desobedecendo o próprio. Vamos em frente, próximo versículo. Então, aí vem, irmão,
Você pode ouvir o que Deus fala, você pode obedecer no total, no todo, você pode obedecer pela metade, você tem o direito de fazer o que você quiser, mas aí volta a palavra de Deus. Aí vem a palavra de Deus. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo. Leia isso aqui, vamos lá? 1, 2, 3. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus fala sim ou não? Sim. Fala para o seu irmão aí. Deus ainda fala, varão. Fala para ele. Vamos falar de novo? Deus ainda fala. Aqui Deus fala. Arrependo-me. Meu Deus. Que palavra dura, né, irmão? Arrependo-me de haver posto a Saul como rei. Ponto e vírgula. Vou continuar a história, mas eu arrependo e acabou. Ponto e vírgula é isso. A história continua, mas eu estou sendo taxativo. Porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou. Isso aqui me chamou a atenção. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Não muda ainda não. Irmão, aqui, o que o Samuel tem a ver com isso aqui? Nada. O Samuel, ele é o sujeito que está entre Deus e o povo. Samuel é aquele que Deus fala com ele e leva a palavra, fala assim, agora você vai e fala com o rei. E aí eu estava lendo isso hoje, e eu tenho essa percepção, esse entendimento há muito tempo, mas eu falei assim, essa é a função de um pastor. Pastor é um dispenseiro. Pastor Vicente, pastor Zé Silva, pastor Joel, pastor João, estou dizendo os pastores consagrados pela convenção, pastora Luciana. Por que Samuel se contristou toda a noite e clamou ao Senhor? Porque não era fácil levar essa palavra aqui. Quando Samuel tem um encontro com Saul, que ele é garotinho, e que ele está procurando as jumentas do seu pai, e que o Samuel fala para ele assim, ó, Deus te escolheu para reinar sobre Israel, foi lindo aquilo. É uma mensagem maravilhosa de você dizer assim, ó, você vai ser rei, Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer as coisas acontecer. É um tempo de muitas bênçãos, é um tempo de reinado, é um tempo de honra. Irmão, é a coisa mais gostosa pregar isso para a igreja. Mas trazer essa palavra aqui, porque Deus falou assim, ó, Samuel, vai e fala isso para Saul. O que é para falar para Saul? Arrependo-me de haver posto você como rei, porque você deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. É fácil levar a palavra dessa? Aí o que o Samuel faz? Chora a noite toda e clamou ao Senhor. Próximo. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel dizendo, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Próximo. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executai a palavra do Senhor. Próximo. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos? E o mugido de vacas que ouço? Irmão, a desobediência é uma tribulação. Eu estava pensando hoje que as maiores consequências da vida dos seres humanos é a desobediência. Obedecer não é fácil.
Tem momentos da vida que a obediência gera desconforto, porque a obediência, ela vem contrapor às vezes as nossas festas, as nossas ilusões, os nossos desejos, os nossos bem-estar. A obediência, ela vem e fala, não, você não pode fazer isso. Poxa, mas eu estou aqui perto de uma festa, e a obediência vem estragar a festa, vem estragar a desilusão. Você vê quando o pai dá uma orientação para um filho, e o filho está vivendo aquele tempo de tanta alegria, entre aspas, né? De emoção, daquela coisa, e faz planos com os amigos, aquela coisa, e vai, tal hora eu passo na tua casa, e vai ser legal. O pai fala assim, você não vai. Você fala, puxa vida, quantos de nós que já não passamos por isso? Eu já fui jovem. Quantas vezes meu pai acabou com a minha festa? Quantas vezes minha mãe acabou com a minha festa? Não é não. E eu venho de uma geração, eu não sei se aqui ainda tem gente dessa geração, que não de pai e não de mãe é não e ponto final. Tem alguém aqui dessa geração? Não, mas a geração de hoje, com respeito a todos vocês, por que eu não posso? Mas por que se eu já sou maior? Ou que seja menor, mas me explica o porquê. Você não confia em mim? Eu estou falando assim, não tem nada a ver da minha relação com a minha filha, hein, gente? Tem que falar, porque eu tenho uma filha jovem, sou pastor, então tem coisas que eu tenho que explicar. Eu não estou pregando para minha filha aqui, estou pregando em geral. Servir para ela, amém, glória a Jesus, que não está acima da palavra. Mas, por quê? Eu nunca fiz. Irmão, quanto jogo de futebol meu pai acabou com os meus. E eu era bom de bola, hein, irmão? Tem brincadeira não. Na época que os obreiros iam atrás da gente para espiar onde a gente estava jogando bola, irmão, nós dávamos balão nos obreiros, eles iam num lugar, nós íamos no outro, mas João, tinha uma época que não tinha jeito, eles pegavam com a gente. Mas você vê que não tinha problema nenhum, porque é onde Deus me colocou aqui para falar a palavra dele. Mas meu pai, eu estava jogando bola na rua, meu pai, Luciano, da janela. Olhava, estava assim, todo mundo me ovacionando. Nossa, é o cara, joga muito, melhor jogador. Só vocês acordarem, descontrair. Acabava com a minha festa. Vamos para a igreja. Eu falava, meu Deus. Trava, pá. E os meninos tudo ficavam olhando para mim. Aí você vai? Eu falei, vou. Você vai para onde? Para a igreja, dos crentes. É, dos crentes. Mas graças a Deus, eu sempre fui um filho obediente. Nunca fui perfeito. Mas o que me trouxe aqui foi os não do meu pai, da minha mãe, e a obediência que eu sempre tive às autoridades na minha vida. É fácil obedecer? Não é fácil. Então disse Samuel, que balido? Balido é o de ovelha. Ovelha, bale. Vaca, muge. O que é balido, Abel? Você consegue fazer um balido aí de uma ovelha? Vaca faz como? Não consegue? Mó. Vaca faz. Agora, a ovelha é o balido. E o mugido das vacas. Irmão, olha que coisa tremenda. Hora que o Samuel estava conversando com o Saul, e o Saul ia querer começar a mentir, a vaca mugiu, e as ovelhas baliu. E aí o Samuel disse assim, que barulho é esse aí? Vamos ver a resposta. Próximo. E disse Saul. Aí o Saul respondeu, de Amaleque as trouxeram. Ele não disse assim, as trouxe, as trouxeram. Covarde, né? Líder covarde. Porque, olha pior, porque o povo fez o quê? Perdoou ao melhor das ovelhas e das... O povo, irmão, covarde. Para as oferecer ao Senhor, mentiroso. Não era para oferecer, não.
Só que era para fazer festa, fazer churrasco, aumentar o negócio do rei, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Vamos próximo. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E aí o Saul disse: fala. E aí o Samuel falou. E disse Samuel: porventura sem... Não, isso aqui é muito forte. Acho lindo isso. Bíblia, irmão, é só ler. Não precisa nem ficar falando muito, é só ler. Deus já está falando com você. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? Olha aqui que Deus fala assim, através do profeta: você não lembra de onde é que Deus te tirou? Quero trazer a memória aqui um pouco de você. Você lembra de onde Deus te tirou, meu irmão? Não, em nome de Jesus, você lembra o que era para você ser e você não foi, e aquilo que você não merecia, Deus lhe fez tornar? O que Deus nos fez tornar? A Bíblia diz que Deus nos tirou do monturo e nos colocou para sentar entre príncipes e sacerdotes dessa terra. Você não é melhor do que aquele pingaiada que fica lá do fora da rua. Você não é melhor do que aquele mendigo. O mesmo Deus que te transformou é o mesmo Deus que pode transformar aquela pessoa e colocar para sentar nos nossos lugares. Só que tem pessoas que ao sair de lá se esquecem quem são. O nosso problema é que a gente se esquece de onde é que nós viemos, o que nós seríamos se não fosse a graça, a bondade, a misericórdia, o sangue de Jesus, o amor de Deus, a salvação de Jesus. Fica sem Deus, sem o Espírito Santo por 2 minutos para ver o que você se torna. Desce, a gente precisa descer, irmão. Por favor, entenda a palavra pastoral. A gente precisa descer mais na presença do Senhor, na casa do olheiro, reconhecer de onde é que nós saímos, reconhecer de onde é que Deus nos tirou, e saber que estar aqui é fruto da graça, estar aqui nessa noite é fruto da misericórdia, ter o nome escrito no livro da vida é fruto do amor de Deus, como nós aprendemos hoje na escola dominical. Você pode dar um glória para Jesus, porque seu nome está... Ô irmão, você não merecia o céu não, tá bom? Paulo disse assim: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas pela graça, pela morte, pela ressurreição, pelo amor, pela bondade, pela salvação, hoje nós temos a entrada a essa graça. Se o Senhor vier arrebatar a igreja, nós vamos subir. Não é porque nós somos bons, é porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Estar firme na presença do Senhor é porque o Espírito Santo intercede por nós na presença do Senhor com gemidos inexprimíveis. Ô pentecostal, dá um glória para Jesus. Não é para mim, porque eu não preciso do seu glória. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Estou sentindo o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo começa a mover, é porque Ele está se alegrando. Você quer sentir Deus? Reconheça o seu estado. Pastor, como que eu faço para sentir a glória de Deus? Reconheça o seu estado. Reconheça que se não fosse Deus, nós não seríamos nada. Aí você sente a presença de Deus na sua vida. Olha a conversa do Samuel para um rei. Esse homem, só nessa batalha, ele levou 200 mil homens de pé, fora os de Judá, reino do norte e do sul, Jerusalém e Judá. Era muita gente, e nem mulher tinha sido contada aqui. Ele falou assim: eu tenho uma palavra para você.
Ô irmão, deixa eu te dar um conselho. Eu sei que você é santo, tem uns que são mais santos que o Espírito Santo, mas quando você levantar, põe a boca no pó, lá na beira da sua cama, ou dirigindo o seu carro, e fala: Senhor, eu te agradeço pela vida, te agradeço pela minha família, eu te agradeço que o diabo não tem poder sobre a minha casa. Mas ele não tem poder sobre a minha casa, não é porque eu posso, não. Eu estou revestido de poder, mas esse poder quem me deu foi o Senhor. O Senhor disse para os discípulos, após ele ter ressuscitado e encontrar os discípulos, ele disse assim: eis que vos dou poder. Não é que você tem poder, mas eu vos dou poder, e em mim você tem poder para pisar serpentes, para pisar escorpiões, para pisar coisas malignas, para beber coisas mortíferas, e elas não vão lhe fazer dano algum. Eu te dou poder para colocar as mãos sobre os demônios e os expulsar, para colocar as mãos sobre os enfermos e os curar de qualquer enfermidade, para poder fazer obras maiores do que eu fiz. Mas nunca se esqueça, eu vos dou poder. Eu vos dou poder, eu vos dou poder, recebe esse poder, eu vos dou poder, eu vos dou poder, eu vos dou poder. Aleluias! Você vence o pecado, não é por você, meu irmão, é porque o Espírito Santo te fortalece. Você consegue dizer não para o pecado, é porque você não é escravo, e não é escravo porque está blindado pelo poder de Deus. Se o diabo pudesse, ele nos mataria, destruiria os teus filhos, teria nos engolido vivo, acabaria com a tua casa, acabaria com o teu casamento, acabaria com o meu ministério, acabaria com essa igreja, mas ele não pode, e a cada dia ele arma planos para nos destruir, mas eles não podem, porque nós estamos revestidos com poder. Abra a palma das tuas mãos. Eis que vos dou poder, assim diz o Senhor. Eis que vos dou poder, assim diz o Senhor. Essa será a melhor semana do teu ano. Você vai vencer os entraves, vai vencer as batalhas, vai vencer as lutas, vai vencer as investidas, porque o Senhor te dá poder, 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 poder. Feche as tuas mãos e dê glórias a Jesus. Harabacantore bashuideha. Horabashuidecantore badá. Evidência do poder é falar em línguas estranhas. Evidência do poder é falar glória a Deus. Evidência do poder é sentir a presença do Espírito. E se você está sentindo, dê glórias a Jesus. Fale em línguas estranhas. Manifeste a presença do Espírito Santo de Deus. Deus está fortalecendo essa igreja nessa noite. O Senhor está te fortalecendo nessa noite. Fique atento nesse momento, irmão. Fique atento, esse momento é precioso para a tua vida espiritual. Sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu. Imagina Samuel falando indignado: o Senhor te ungiu sobre rei de Israel. Próximo. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e luta contra eles, até que os aniquiles. Próximo. Por que, pois, não destes ouvido à voz do Senhor?
antes voastes ao despojo. Olha isso, que vergonha, irmão. Isso é uma vergonha para o rei de Israel. Você não obedeceu a Deus, mas cresceu os olhos no que era precioso dos amalequitas, e fizeste o que era mal. Irmão, cuidado com os teus olhos. Cuidado com os teus olhos. E que era mal aos olhos do Senhor. Próximo. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Próximo. Mas o povo covarde, mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor, o teu Deus, em Gilgal. Covarde. Próximo. Porém Samuel disse, olha que lindo isso: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que e o atender melhor é do que a gordura de... Eu vou parar aqui. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Eu fiquei pensando hoje a preciosidade da obediência. Saul fez outras coisas muito ruins, que causaram males para ele só, mas a desobediência entristeceu o coração de Deus. Para Samuel fazer isso, levar essa palavra para Saul, o texto bíblico disse que ele ficou uma noite sem dormir e clamando ao Senhor, pedindo para que Deus mudasse a sentença. Porque nesse momento, volta, continua, por favor, para encerrar. Porque nesse momento, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. A desobediência contra Deus é pecado de rebelião, e rebelião é pecado de feitiçaria. Acabou o seu reinado. Eu fiquei pensando como é duro a função de um pastor, né, Flávio? João, é fácil ter levado essa palavra, mas não tinha outra. Não tinha outra. Por isso eu quero te dar um conselho e encerrar essa noite de reflexão, que talvez tenha posto um gelo na sua festa. Obedecer é muito melhor do que insistir no caminho da obstinação. Você pode julgar o pastor, você só não pode julgar a palavra. Nunca se esqueça disso, porque isso é tolice. Você pode julgar o mensageiro, você só não pode julgar essa aqui
a gente tem que obedecer, porque senão é pecado de rebelião, e pecado de rebelião é pecado de feitiçaria. Você sabe, quando a gente não obedece a palavra, a gente é colocado no mesmo nível de feiticeiro. Fique em pé, por favor. Pastor, qual é a palavra de bênção hoje? É uma palavra de reflexão. Eu dizer para você que você não pode, que você não pode, que você não pode, que você não pode, eu não vou inventar mais pecado, não. Até porque eu não sou Deus. Agora, olhe para mim aqui, que nós vamos fazer uma oração. O grupo de louvor já pode subir. Pastor, o que o senhor proporia? Qual que é a proposta para nós hoje? Eu fiquei pensando isso o dia todo. Eu falei assim, eu preciso que o senhor me dê força para eu poder obedecê-lo mais. Viu, João? O problema, irmão, o seu problema não é o Samuel. O seu problema não é o Samuel. Samuel só é um mensageiro. O Davi começa a se perder na vida por um tempo quando Samuel morre. Não estou falando agora de Saul, falei de Davi. Ele começa a se perder quando ele começa a ter um embate com Nabal. Quando cria aquele embate com Nabal, que Abigail entra no meio, o Davi ia criar ali uma tragédia na sua vida, porque ele estava no estado de violenta emoção, porque o Samuel tinha acabado de morrer. O Samuel às vezes é duro, mas ele é necessário. Pior do que a dureza de Samuel é a ausência dele. Escute o que eu estou lhe dizendo. Pior do que a dureza do Samuel, embora você não sabe que ele chorou a noite inteira. Davi não viu, o Saul aqui não viu o Samuel chorando. Ele não queria levar aquela mensagem. Eu imagino Samuel rolando na cama, pedindo, Deus, muda essa mensagem. Ah, se eu pudesse pregar aqui só palavra de autoajuda, irmão, talvez eu não seria problema para ninguém, mas eu não tenho escolha. Pastor não é um animador de auditório. Se está no lugar errado. O evangelho que não te faz mudar não é o evangelho da Bíblia. Pior do que a verdade do Samuel é a ausência dele. Quando Samuel morre, Davi se perde. Quase que ele põe toda a vida dele a perder, Renê. Se não entra Abigail e fala, meu senhor, o senhor vai reinar. Não coloca a mão nesse cão doido que é Nabal, porque o senhor nunca vai ter paz no teu trono se o senhor matar toda essa turma aqui inocente. Acorda. Porque ele estava translocado com a falta de um líder sério. Essa geração está buscando facilidade. Essa igreja atual está buscando shows dentro de templos em detrimento da verdade da palavra. Pastor Vicente, as igrejas sérias estão se acabando. Isso é prova que Jesus está voltando logo. Eu encerro dizendo para você, meu irmão, sou seu pastor há 15 anos, eu não sou a verdade, mas eu sou portador da verdade. Eu não sou a verdade, mas eu nunca deixei de pregar a verdade, porque o que vai te julgar um dia é a palavra. Quando Samuel volta, ele fala, ô Saul, o senhor não falou isso? Falou. Por que você não obedeceu? Agora, acabou. Quando ele volta, irmã Keila, ele volta repetindo o que ele tinha falado. Antes de Deus, que vai ser a coisa mais difícil de Deus querer colocar alguém no inferno, só se a pessoa forçar muito para ir mesmo. Quando chegar a hora de dizer eu não te conheço, ele vai usar a palavra.
pior frase que um ser humano possa ouvir em toda a sua existência é: eu não vos conheço. Faça de tudo na tua vida para nunca ouvir essa frase: eu não vos conheço. Como que eu tenho que fazer, pastor? Buscar viver uma vida de obediência. Eu sugiro a você fazer o que eu já fiz o dia todo hoje. Eu orei durante todo o dia. E eu falei para a Luciana: hoje eu estou quieto, porque eu sabia que eu tinha que pregar essa palavra aqui. Eu falei: hoje eu quero ficar longe, um pouco de tudo. Quando Deus está falando assim comigo, eu não gosto de ficar com muita gente. Falei para ela: quero ficar mais retirado, porque Deus falou comigo primeiro. Eu preciso buscar obedecer a palavra de Deus. É duro, mas isso exige-se disciplina. Você precisa ser um ser humano disciplinado. Sem santidade e sem disciplina, ninguém verá ao Senhor. Nessa oração, eu sugiro a você que peça a Deus: me ajude. É ter um carro, ter dinheiro. Não. Me ajude a amar a tua palavra e obedecer os seus estatutos, porque só assim, para um dia eu vê-lo face a face. Curva a sua cabeça e enquanto o grupo canta, você ore a Deus. Sem tua graça